Cinema. Já já voltamos. André, Jesus no cinema, um balanço histórico e cinematográfico entre os anos de 1905 e 1927. A que conclusão você chegou? Basicamente, foram três questões centrais que eu pude perceber nesse estudo aí, desse volume 1. A primeira delas é o cinema constitui uma voz independente, e pela primeira vez se constitui essa voz independente dos grupos religiosos. Então, até o advento do cinema, quem falava de Jesus eram religiosos. Isso é, as instituições que se colocavam como intermediárias entre os seus fiéis e o divino. De repente, o cinema ocupou também um novo espaço. E ocupa um novo discurso. O segundo ponto é que, imediatamente a esse novo discurso, há uma reação por parte dessas instituições religiosas que vão procurar agir no campo político, constituindo lobbies no nível municipal, estadual e federal, para impor censura, para impor restrições sobre o que falar de Jesus. Talvez o melhor exemplo para o público que nos ouve é o filme Ben-Hur, de 1925. Desde 1913, principalmente na Inglaterra, que controlava um vasto império, houve uma decisão de se proibir que se filmasse frontalmente Jesus. Ben-Hur é sempre, Jesus aparece de costas. Exatamente. Ou de lado. Ou de lado, ou só Mas a eu mão. falo do Ben-Hur moderno com Charlton Heston. Mas já em 25 estava assim. Em 1960. Em 1925, o filme do Niblo, Jesus já aparece apenas a mão, apenas um pé, quando ele está de frente, quer dizer, ele não é mostrado o rosto. Então, esse é um segundo ponto muito interessante. A censura instaurada para tentar controlar essas falas advindas do cinema. E um terceiro ponto também de conclusão que eu pude observar desse livro, não é que a matriz antijudaica que imperava no campo das igrejas também estava lá no cinema. Então, você nunca verá um Jesus entrando numa sinagoga, um Jesus tendo uma vida de judeu, um Jesus que se coloca abertamente, não é, como ligado às leis de Moisés. Ao contrário, não é? Jesus não nasce judeu. Para os cineastas. Exatamente, todos os filmes, não temos talvez um sinal aqui ou ali. Não é? Jesus nunca vai ser circuncidado, nunca. Você nunca vai ver essa cena. Ou Jesus aparecendo numa sinagoga, não é, para ouvir um rabino ou para ouvir seus irmãos falarem alguma coisa. Jesus transita entre ser cristão ou ser divino, mas nunca ser judeu. E isso, de alguma forma, quer nos dizer alguma coisa. Isso é, o mundo contemporâneo, e particularmente o Ocidente que produziu esses filmes, países europeus e o próprio Estados Unidos, né, as suas bases fundantes, as bases fundantes do cinema eram bases anti-judaicas. E é isso que se projetou e é isso que hoje ainda se projeta. Portanto, a luta para buscarmos um ponto de equilíbrio, um ponto de identidade e reconhecimento entre judeus, por exemplo, e cristãos, né, se torna cada vez um fosso maior, 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 quase intransponível. Porque é pelo não dito, é pelas imagens que um menino, uma menina, né, ainda na mais tenra idade, vão ver um Jesus que é oponente ao judaísmo. Percebe? Essa falta de um berço judaico para Jesus é algo tenebroso para que as relações entre diferentes, para que relações entre cristãos e judeus possam ser
mais aceitáveis, mais toleráveis, Equilibradas. mais respeitosas e equilibradas. O André Chevitarese, você nasceu numa família católica? Sim. Qual é a diferença produzida pelos teus estudos entre o que você aprendeu na sua infância e juventude, oriundos dos ensinamentos que você recebeu em casa e onde te colocaram para estudar, e aquilo que você compreendeu depois que você começou a estudar sozinho, a respeito do judaísmo, do Jesus judeu e da condição judaica dos seres humanos que são judeus efetivamente? Bom, eu acho que talvez a maior diferença é que o meu berço, a minha formação, referências à Bíblia judaica, referências ao judaísmo, elas nunca elas me foram dadas a partir de um campo judaico. Ao contrário, parece que são pequenos cartõezinhos, né, pequenos dizeres, onde você vai lá aprender o que é judaísmo. Percebe? Então esse é um retrato que é bastante falacioso, é um retrato muito distorcido, muito ruim sobre o outro. Então, ao se ler a Bíblia judaica, e eu cresci lendo esse material, não é? As minhas dúvidas não eram sanadas ou tiradas por parte de um judeu que eu pudesse ter contato para me explicar alguma coisa. Eram sanadas por católicos. Exatamente. Você tem, não é, essas respostas prontas, como uma pequena gavetinha que você abre e fecha. E o que isso significou na tua formação? Que o judaísmo, por um lado, o judeu, por outro, não é, me surgiram como caricaturas. Quer dizer, eram retratos prontos. Por outro lado, a vida acadêmica, a pesquisa acadêmica, já me abriu as portas para que eu pudesse ler e entender questões relacionadas ao judaísmo também a partir de escritos de intelectuais judeus, não necessariamente israelenses, podem até ser, mas ser israelense não é ser judeu, não é? Então, judeus norte-americanos... Nem vice-versa. Mas judeus norte-americanos, judeus israelenses, judeus franceses, enfim, uma gama de intelectuais que me permitiram entender, inclusive, uma questão simples e básica, que Jesus era judeu e que morreu judeu. 99%, não apenas dos católicos, mas dos cristãos, não tem essa informação mínima. E que se fossem capazes de ter essa informação mínima, teriam uma percepção e um olhar diferente para com o judeu, para com o judaísmo, para entender, por exemplo, o que é Israel. Entende? Então, são pequenas ausências que, num processo de amadurecimento de um homem, de uma mulher, causam um estrago profundo. E o que é Israel, na sua concepção?